Olá, eu sou Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Progressiva. E nesse vídeo de hoje eu vou falar com você sobre o reino dos amarelos e alaranjados quando a gente fala em loiro. Então vamos lá, olha só, eu tenho a missão de ajudar você, profissional cabeleireiro, a entregar o loiro perfeito, 100% saudável, usando os produtos que você já tem no seu salão. Entregar isso para sua cliente e chegar a faturar mais de 10 mil por mês. Então, a gente vai abordar de uma maneira mais aprofundada o reino dos amarelos e alaranjados, uma grande dificuldade que a maioria dos profissionais tem ou enfrentam quando vão tentar fazer um loiro nas suas clientes. O que é que você faz quando aparece amarelo e alaranjado, quando o seu trabalho de luzes ficou amarelo ou alaranjado? O que você faz quando isso acontece com você? E ó, eu quero falar com você também, te explicar por que a colorimetria está acabando com seus resultados em loiros. Como assim, Felipe? Assim, ó, eu vou te explicar. A primeira coisa que você precisa entender é por que é que um cabelo fica amarelo ou alaranjado quando você tenta clarear ele. Por que isso acontece e por que isso acontece com tanta frequência nos salões? E aqui eu fiz um desenho simplesmente para te mostrar o que acontece quando você clareia um cabelo. Então você tá aqui, ó, com o cabelo, por exemplo, escuro. O cabelo tá aqui, ele tá escuro, tá ali, um tom 4. E aí você vai pegar esse cabelo e vai colocar o descolorante. Para você descolorir o cabelo, para você clarear o cabelo. Clarear até onde? Como a gente está falando aqui de loiro claríssimo é o 10. Então, loiro claríssimo. Por que o cabelo fica amarelo ou alaranjado? Essa linha verde é o cabelo natural. Quando você coloca o descolorante no cabelo, ele começa a ter uma descoloração, ele vai descolorindo, ele vai perdendo o pigmento natural. Essa é a base, né? É por isso que a gente descolore o cabelo, para tirar o pigmento natural dali e fazer com que ele fique loiro. Quando você desbota algo, né? Quando você coloca uma roupa, se você colocar uma roupa preta na água sanitária, o que vai acontecer? Ela vai desbotar. Ela vai desbotar até onde? Até uma hora que ela vai ficar branca. É claro que a hora que ela chega no ponto, uma camiseta preta chega no ponto de ficar branca, ela praticamente não é mais camiseta, ela já deve provavelmente ter derretido, né? E com o cabelo não é muito diferente. Mas vamos lá, ó, existe um jeito de você fazer isso de maneira saudável, sem o reino aí dos amarelos e alaranjados. E o que acontece é que conforme o cabelo vai perdendo pigmento, né? Isso aqui é o pigmento que o cabelo está perdendo, ó. Ele respeita uma escala. Primeiro saem os pigmentos mais fáceis de sair, depois tem alguns pigmentos mais chatos que vão perdurando ali, que são os últimos pigmentos a saírem. E o primeiro pigmento que sai é o azul. Azul, Felipe? Tem azul no cabelo? Tem azul no cabelo. Tem pigmento azulado no cabelo. Um cabelo preto, por exemplo, um cabelo escuro na altura de 4 ali, um castanho, ele tem pigmentação azul ali também. E a primeira coisa que o descolorante tira é o pigmento azul. É por isso que a hora que você joga um descolorante no cabelo, com muito pouco tempo ele já fica aquele marrom avermelhado. Por quê? Porque saiu o azul, né? Por quê? No cabelo, né, o que eu chamo de conceito de cor cabelo, você tem as 3 cores primárias. Você tem o azul, o amarelo e o vermelho. Aqui representado por 2 tipos de melanina. A eumelanina, e aqui eu vou escrever em vermelho a felmelanina, que são as melaninas. É o que? O pigmento natural do cabelo. Isso aqui é uma ilustração do meu livro A Verdade sobre o Seu Cabelo. Uma ilustração feita pela Bia Moretti, minha esposa, que é artista plástica, que fez todos os esquemas, desenhou tudo que tá lá, né? Todos os esquemas do livro. E aqui, ó, você pode ver o que é isso aqui? É uma representação de um melanócito. O que é melanócito, Felipe? É a célula que produz o pigmento natural do cabelo e que joga esse pigmento nas células que estão formando o cabelo. Esse aqui seria a eumelanina, uma representação da eumelanina, que faz a melanina de pigmentação mais escura, que é mais azulada, né? Você percebe aqui que é representando aqui que é mais azulada. Essa é a melanina, por exemplo, quem tem cabelo castanho natural, eu, por exemplo, tenho uma grande quantidade de eumelanina no meu cabelo. E a felmelanina é uma melanina mais avermelhada, ela é, na verdade, acobreada, assim, ela é tipo um alaranjado, então ela tem vermelho e tem amarelo. Ora, temos azul, temos vermelho e temos amarelo. Então nós temos as 3 cores primárias no cabelo. E a eumelanina, que é justamente a melanina mais azulada, ela é mais fácil de ser destruída. Por isso que ela é a primeira a ser desbotada, digamos assim. É a primeira melanina que vai sair, é o primeiro pigmento que vai sair. Depois disso, vai começar a tirar os outros pigmentos, né? Depois do azul, ó, vai retirar o vermelho. Então o cabelo vai desbotando, ele vai ficando avermelhado e depois do avermelhado ele vai passando para o alaranjado. Por fim, ele vai retirar o amarelo. Então, ó, o pigmento que demora mais para retirar, o mais difícil de tirar é o amarelo.
depois o alaranjado, o vermelho e o azul. Então ele começa, tira o azul, tira o vermelho, tira o laranja, tira o amarelo e chega no branco. O que é o branco? Nesse caso aqui, é a ausência de pigmento. É quando não tem pigmento nenhum mais no cabelo, fica branco. Qual é o grande problema? Por que laranjas e amarelos reinam? Porque eles são os pigmentos mais difíceis de sair. E o que acontece é que, quando você pega um cabelo natural, por exemplo, ó, ele sai mais rápido, ó. Olha só o movimento que faz, ó. Já tá tirando, tá tirando, tá tirando. Olha a quantidade de pigmentos aqui, ó. A hora que você chega aqui nesse ponto, por exemplo, ele já tem só amarelo. Só que é o seguinte, quando o cabelo tem coloração, ele continua com mais pigmento do que o cabelo natural. Por quê? Porque ele tem mais carga de pigmento. Então, ó, tem muito mais amarelo, muito mais laranja, muito mais vermelho, muito mais azul do que o cabelo natural. Então, quando você chega aqui no mesmo tempo de clareamento ali, por exemplo, de um cabelo natural e de um cabelo com coloração, o cabelo com coloração ainda tem alaranjado, ainda tem amarelo. Por isso que ele é mais difícil, ele acaba tendo mais problemas com amarelo e alaranjado. Geralmente, o que acontece quando o cabelo da tua cliente fica laranja ou fica amarelo, você vai lá e tenta matizar, certo? Certo. Mas eu não vejo muitos profissionais pensando, como que eu faço para o cabelo não ficar alaranjado? Eu não sei por que ninguém pergunta isso, talvez porque colocaram na cabeça de todo mundo que é assim que a vida funciona, que vai precisar matizar mesmo. O grande lance é que você precisa focar em como conseguir retirar esses pigmentos, e não em como colocar mais pigmento para ver se disfarça a parada. É igual a pessoa vai e faz uma tatuagem, né? Faz uma tatuagem e se arrepende. Ao invés de tentar fazer a remoção da tatuagem, não, vai lá e faz uma outra tatuagem em cima para esconder aquela de baixo. Matização é mais ou menos isso. Querer esconder a tatuagem de baixo com uma outra tatuagem. Qual que é o grande lance para você conseguir chegar no loiro claríssimo sem amarelo e sem alaranjado? É você melhorar esse processo aqui, ó. Que processo que é esse? O processo do clareamento. Porque se você consegue clarear melhor o cabelo, não vai sobrar nem amarelo nem alaranjado. Se você consegue melhorar o clareamento, vamos supor que uma pessoa deixa lá o descolorante, um profissional deixa o descolorante 1 hora. Em 1 hora, esse descolorante entrega um cabelo alaranjado se ele tiver com coloração e amarelão, se ele tiver sem coloração. É isso que ele consegue em 1 hora. E aí, se você consegue dominar o clareamento, você, em 1 hora, consegue não ter residual nenhum. Nem no cabelo com coloração, nem no cabelo natural. E aí você chega nesse final aqui, com o cabelo branco, perolado. Né? Ó, por exemplo, ó, vou te mostrar aqui, olha só, esse cabelo aqui da Maria Teles, ó, minha aluna do Master Blonde. Esse cabelo aqui foi feito sem matizar. Zero matização, olha lá, olha só. Zero matização, olha aí. Então é assim que você... Por quê? Porque ela dominou o clareamento. Olha lá o jeito que sai o cabelo, ó. Ficou dessa cor. Por que ela consegue essa cor? Ela aprendeu a clarear. E não simplesmente foi lá e tentou fazer um remendo lá. Esse, então, foi o cabelo, ó, sem matizar. Sem matizar. Esse cabelo foi feito sem matizar da Maria Teles, ó. Por que ela conseguiu isso? Porque ela dominou o clareamento. E aí, ó, olha só esse outro cabelo aqui da Maria Pereira da Silva, aluna minha do Master Blonde. Olha lá. Vamos ver de pertinho, ó. Antes estava assim. Na hora da touca ficou assim. É claro, ele está molhado, ele parece ser menos claro do que ele realmente está, e foi assim que ficou quando secou. Por que ela conseguiu essa cor sem tonalizar e sem matizar? Porque ela dominou o clareamento. Olha só. Olha aí mais uma da Sueli Mello. Também sem matizar. Olha aí. Olha aí mais uma, ó, da Sueli Mello também. Olha a cor que esse cabelo ficou. Por que ela consegue? Ó, antes, depois. Por que essas pessoas conseguem? Por que esses profissionais estão conseguindo fazer esse tipo de cabelo? Porque eles estão focando aqui, ó, no clareamento. Eles não estão atrás de saber como remendar o cabelo que eles não conseguiram fazer. Eles estão atrás de conseguir fazer esse cabelo. Mas, ó, é aí que a gente chega na parte de a colorimetria está acabando com os seus resultados em loiros. Por que você não consegue fazer loiro perfeito? Por que você não consegue se livrar dos amarelos e dos alaranjados? Porque você está tentando tampar uma tatuagem com outra tatuagem. Você não está tentando realmente remover aquela tatuagem. E quando a gente fala em descoloração, em luzes, o nosso trabalho é remover o pigmento que está ali. Seja ele do cabelo natural, seja ele do cabelo com coloração. E por que a colorimetria está acabando com os seus trabalhos em loiros? Porque em algum momento da história colocaram na nossa cabeça que o que a gente precisa fazer é neutralizar, é matizar, é tonalizar, ao invés de entregar o cabelo pronto.
Os cursos, a imensa maioria dos cursos de loiros que a gente tem hoje em dia são promovidos por alguma marca de coloração. Por quê? Porque falta esse conhecimento no nosso mercado, falta esse conhecimento entre nós profissionais. Eu, por exemplo, não tenho rabo preso com marca nenhuma. Eu não represento nenhuma marca para te falar, eu preciso vender coloração. Não, mas as marcas precisam vender coloração. É por isso que eles falam que você precisa matizar, que você precisa tonalizar. Já ouviu falar no mito do cabelo vazio? Mito do cabelo vazio. O cabelo não pode ficar vazio, tem que ter pigmento. Da onde que se tirou isso? Desde quando o cabelo fica vazio? Não existe isso. Você vai lá, o pigmento ele não é retirado, na verdade. O pigmento, quando a gente descolore, ele é destruído. Ele é destruído pelo descolorante. E ele é destruído ali, beleza. Primeiro que destruir o pigmento não vai fazer o cabelo ficar vazio. Segundo, que colocar pigmento, o que você vai fazer? Você vai saturar a cor, você vai tentar tampar uma tatuagem com outra tatuagem. E aí a colorimetria tá acabando por quê? Porque foi colocado na sua cabeça, na minha cabeça, que a gente precisa entender tudo de colorimetria para fazer um loiro. E a verdade é a seguinte, não precisa. Não é que não deve, tá? Eu não estou dizendo que não é para você aprender colorimetria, não é isso. O que eu estou dizendo é que para você fazer um loiro perfeito, não é a colorimetria que vai fazer você conseguir o loiro perfeito. Não é conhecer tudo de colorimetria. Eu conheço profissional que sabe tudo de cor. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer loiro, quando eu desenvolvi o método Master Blonde, eu sabia tudo de cor. Eu sabia que a cor é uma onda de luz e que essa onda de luz reflete e que eu sabia tudo de colorimetria, eu sabia exatamente a cor, com o cabelo que dá a cor XYZ e eu não conseguia fazer loiro. Os meus loiros ficavam amarelos e alaranjados. Óbvio, eu conhecia de colorimetria, eu conseguia contornar isso? Sim! Só que eu não aguentava mais ficar me sujando de coloração, ficar enfiando coloração, abrindo o fundo da cliente, colocando mais uma química ali em cima. Depois de 2, 3 horas de trabalho ali, esperando o loiro ficar pronto, ainda ter mais meia hora, 40 minutos, 1 hora e meia para matizar esse cabelo. Eu não aguentava mais. E aí, falei, cara, não é colorimetria essa parada. Até que eu conheci um colega nosso de profissão. Na verdade, quem me falou isso foi um vendedor de uma marca que a gente trabalhava. Falou, cara, o cara lá faz. E ele só tem ele só usa uma receitinha. Falei, E eu fiquei sabendo que esse cara faz loiros muito, faz, não sei se ele está trabalhando ainda, mas ele fazia loiros. Ele era procurado, ele só fazia loiro. Ele não tinha nem tempo para cortar, para fazer outras coisas, só fazia loiro, porque ele fazia uns loiros muito massas, tipo esses que os meus alunos do Master Blonde estão fazendo hoje. Eu falei, cara, como assim? E aí eu descobri que ele não sabe nada de colorimetria. Absolutamente nada. Ele só sabe que para neutralizar o amarelo ele precisa usar o violeta, porque de vez em quando ele precisa de neutralizar, de matizar esse cabelo, de vez em quando. E aí eu descobri por que ele consegue fazer loiro perfeito sem ter lufa nenhuma, né? Nossa senhora, isso é velho. Mas enfim, aprendi, tá aí, aprendi sem saber nada de colorimetria. Por quê? Porque ele dominava o clareamento. E aí o que acontece? Você vai num curso, geralmente os maiores cursos, os cursos que tem aí para você fazer loiro, basicamente não é curso para você fazer loiro, é curso para você aprender a matizar, não é? Você vai lá no curso, passa o descolorante aí, beleza, agora ficou amarelo, vamos lá tentar fazer a parada ficar da cor certa. Hoje, felizmente, esse quadro está mudando um pouco, com alguns profissionais que estão realmente focando no loiro. Porque quando você aprende a clarear, você chega no tom lá, ó. Você chega lá no branco, você consegue chegar no branco, no pérola, na cor que você quiser, porque você domina o clareamento. O que é isso? É você ter técnicas, você ter uma metodologia que você consegue usar 100% do que o descolorante pode te dar. Porque o que acontece? Ó, o descolorante ele é feito, geralmente, para você clarear, 8 tons, não é assim que vem lá na caixinha, no pote? 8 tons. Ele clareia. Ele é projetado para clarear 8 tons. Está aqui. Você consegue clarear 8 tons? Se você não consegue clarear 8 tons, significa que você é o problema. A culpa é sua, porque se ele clareia 8 tons, se você não consegue clarear 8 tons, a culpa é sua. Alguma coisa você está fazendo errado. E tá tudo bem, eu também fazia errado. Eu aprendi. Só que eu parei para pensar. Eu falei assim, ó, bom, beleza. Se esse descolorante clareia 8 tons, isso significa que ele é uma Ferrari. Vamos lembrar com um carro. Ferrari. Eu tenho carta de motorista, eu dirijo, não sei se você dirige ou não. Mas, se eu pegar uma Ferrari para dirigir, uma Ferrari chega a 400 km por hora. Tem até um carro aí, acho que é uma Lamborghini, que chega a 600 km por hora, 500 km por hora, um absurdo.
Mas vamos pegar a Ferrari, 400 km por hora. Eu sei dirigir no trânsito, mas se eu pegar uma Ferrari, será que eu vou conseguir chegar em tudo que a Ferrari consegue chegar? Eu já te falo de antemão, eu não vou conseguir chegar a 300 por hora. Quiçá eu não vou conseguir chegar nem a 200 por hora. Por quê? Porque eu não tenho licença de piloto. Eu não sou piloto, eu sou um motorista de trânsito. Mas, se eu tiver um carro na minha mão que chega a 400 km por hora, só porque eu não consigo chegar a 400 km por hora, não quer dizer que o carro não chegue. E do mesmo jeito, tem um monte de profissional que ainda é motorista de trânsito, que não consegue chegar nos 8 tons aqui que a Ferrari consegue levar. E tá tudo bem. Até então, eu acredito que ninguém tentou te ensinar isso, tentou te mostrar essa possibilidade. É por isso que você está aqui comigo. Então, ó, o que eu vejo é que se você tem um descolorante que promete 8 tons e você só consegue clarear 3, é igual eu sentar numa Ferrari e só conseguir ir até 120 km por hora. Quer dizer que a Ferrari não chega a 400 por hora? Não! Quer dizer que eu não tenho ainda o conhecimento e a habilidade para levar essa Ferrari a chegar a 400 km por hora, né? Se você consegue clarear 5 tons, você ainda não é piloto. Até que você descobre uma metodologia que te leva a clarear 8 tons. Essa metodologia, a metodologia que eu conheço que é a melhor possível para você chegar lá, chama-se Master Blonde. Um método que eu desenvolvi para você conseguir tirar leite de pedra. Já ouviu essa expressão, tirar leite de pedra? Você tem uma pedra que não sai leite, mas você consegue tirar leite de pedra. Que é basicamente você conseguir usar todo o poder de clareamento que o seu descolorante tem. Se você está aqui, ó, no 3 tons, olha só, você tem uma grande oportunidade. Você pode melhorar isso muito. Inclusive, já de cara, quando você aprende a técnica certa para você clarear, você já pode clarear 3 tons a mais do que você costuma fazer hoje em dia. Quando você descobre o jeito para você conseguir clarear 8 tons, por exemplo, tá? 8 tons é o máximo, assim, você se torna piloto dos loiros. Então, você quer ser piloto dos loiros ou você quer continuar sendo motorista de trânsito? Nada de errado. Mas se você é profissional dos cabelos, você tem que aprender a pilotar o descolorante. E aí, a hora que você consegue clarear 8 tons, o que acontece? Você consegue clarear tudo e chega lá no branco. Felipe, mas eu não quero branco, eu quero pérola. Beleza, é só separar um pouquinho antes. Porque se você chegar a 400 km por hora numa Ferrari, tá tudo bem se o limite da estrada for 300. Você consegue andar 300. O problema é, se você só consegue chegar nos 100 km por hora e você precisa chegar a 200 para você conseguir chegar na cor que a tua cliente quer, você precisa aprender a pilotar. Faz sentido? E aí, quando você tira leite de pedra, você consegue clarear. Ai, Felipe, mas eu não acredito, eu gosto de matizar, eu quero matizar, eu acredito nesse mitão do cabelo vazio e eu quero continuar matizando. Tudo bem. Você prefere matizar um cabelo que já está lá clarinho ou você prefere matizar um cabelo que está no alaranjado? Eu prefiro matizar um cabelo que está mais fácil de matizar. Até porque, ó, você matizar um cabelo que está alaranjado, na altura de 8 alaranjado, por exemplo, é a mesma coisa que você querer fazer um desenho num papel que não é branco. Se eu vou fazer aqui, ó, um desenho azul, sei lá, deixa eu pensar aqui numa coisa vermelha. Uma cereja, uma cerejinha assim, ó, que aí tem as folhinhas aqui. Eu consigo desenhar, não consigo? Bem mal, né? Porque eu não sou desenhista. Mas agora, se você pega um papel que não é branco, sei lá, um papel azul, por exemplo, ó, se eu desenhar uma cerejinha vermelha, tá vermelho ali? Às vezes você nem tá conseguindo ver, mas ela fica roxa, porque ela mistura, né, o vermelho com o azul. E aí eu faço a folhinha verde, ó. Percebe que é diferente? Para eu conseguir chegar na cereja no papel azul, eu vou ter que usar outras coisas. Então, quando você tem uma folha de papel que não é branca, que é o caso do cabelo, você tem que entender essa interação de cores e tudo mais. Agora, não é muito mais fácil você entender como clarear mais? Porque para clarear mais, para você conseguir um clareamento consistente, você precisa entender, você precisa mudar só o seu método de aplicação do descolorante. O jeito que você aplica, o jeito que você aplica e mistura, né? O jeito que você faz o espalhamento, pegou aqui, pegou um papel, aqui eu não vou pegar o papel só para vocês conseguirem ver aqui. Pegou aqui. O jeito que você pincela, o jeito que você espalha o descolorante no cabelo faz com que você consiga clarear mais ou menos. Porque existe uma teoria, que é a teoria do clareamento, que eu desenvolvi justamente para explicar essa parada, porque é o seguinte, ó, o clareamento ele é uma reação química. Uma reação química que acontece entre cabelo e descolorante. E para você ter uma reação química, você precisa de algumas coisas. No caso aqui, ó, teoria do clareamento, você tem um triângulo, que é um tripé, onde você tem temperatura, tempo e contato.
O que quer dizer isso? Quando você vai clarear, você vai provocar uma reação química. Reação química do descolorante com o cabelo, que vai fazer o descolorante destruir o pigmento do cabelo, seja ele da coloração que a pessoa fez, ou seja ele o pigmento natural. E para você ter reação química, você precisa desse tripé. Você precisa ter temperatura, você precisa de tempo, precisa contato. Temperatura. O fato de você colocar comida no freezer está diretamente ligado a essa parada aqui, comida no freezer. Por que a gente armazena alimentos no freezer? Porque o freezer ele tem uma temperatura extremamente baixa. E quando você congela algo, esse alimento ele demora muito mais para estragar. Tanto que um alimento na geladeira pode durar 3 a 10 dias, o mesmo alimento, se ele estiver congelado, ele pode durar 6 meses. Por que isso? Porque o fato da comida estragar, o estragamento da comida, digamos assim, ele é provocado por uma reação química. E essa reação química precisa de temperatura para acontecer. Um teste muito fácil de se fazer, o teste do Sonrisal. Você pode fazer isso na sua casa. Se você pegar 2 pastilhas de Sonrisal, pegar um copo de água gelada e um copo de água morna, levemente aquecida no micro-ondas, e colocar os 2 Sonrisais ao mesmo tempo nos 2 copos de água, um gelado e um quente, você vai ver claramente a influência da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida é a reação. E por que a gente quer rapidez na reação química? Por quê? Porque quanto mais rápido acontece a reação química, mais rápido você clareia. E quanto mais rápido você clareia, mais você tira pigmento, mais você consegue clarear em menos tempo. Outro pé desse tripé é tempo. Mesmo reações instantâneas levam um tempo para acontecer. O Sonrisal, por exemplo, é uma reação instantânea. Você bota o Sonrisal no copo, ele efervesce. Mas precisa de um tempo para essa reação acontecer e acabar de acontecer e se transformar em outra coisa. Tudo precisa de um tempo. Nada acontece de uma hora para outra. E o nosso grande lance aqui, ó, com a temperatura, você consegue diminuir o tempo necessário para reagir? Consegue. Ah, Felipe, então o que eu vou fazer? Vou meter chapa no cabelo enquanto o cabelo tiver com o descolorante, que aí acelera super. Só que não. Se você faz isso, o que você vai fazer? Você vai destruir o cabelo muito mais rápido também. A nossa intenção aqui é aumentar o clareamento, mas não a destruição. Então a temperatura ela é só para você se ligar. Se você mora numa cidade muito fria, ou se o seu salão é muito frio, você tem que tomar cuidado com isso. Mas nós vamos usar tanto aquecimento assim para acelerar a reação? Eu não recomendo, porque quando você aquece, você tende a acelerar tanto a reação de clareamento como a reação de destruição. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, por exemplo, ó, a minha cadeira ficava embaixo do ar-condicionado do meu salão. Eu ficava aqui assim e o ar-condicionado ficava na minha nuca. Eu frequentemente deixava a galera morrendo de calor. Por quê? Porque eu precisava de temperatura para eu conseguir fazer essa parada acontecer. Então, o que você precisa prestar atenção é nisso. Você não precisa aquecer completamente o cabelo e tal. Mas você precisa prestar atenção, não pode estar muito frio, senão vai retardar, desacelerar, fazer a parada ficar muito devagar. Olha só, para comprovar para você, a gelada tá até meio suada, né? É isso mesmo? Você consegue segurar aí? Então vamos lá, eu vou pegar 2 pastilhas de Sonrisal aqui, direto do pacotinho, tá? E vamos fazer essa experiência aqui, ó. Aqui é água gelada, certo? Isso, e aqui é água quente. E eu vou soltar as 2 pastilhas ao mesmo tempo. E aí você vai ver a reação. 3, 2, 1, essa é a quente, essa é a fria. Vamos ver a diferença? Percebe como essa aqui está efervescendo mais? Ela já até subiu. Quente. Aqui é a quente. Lá é a fria. E aí, ó, você vai ver que essa aqui vai terminar e aquela lá vai, ó. Bom, por quê? Porque a temperatura tem influência direta na velocidade de reação química. Aqui já praticamente terminou. Nosso copo de água quente. E lá continua a reação acontecendo. Ó, aqui terminou. Subiu. Terminou a reaçãozinha, bonitinho, e lá na água fria continua efervescendo. Agora que subiu a pastilha aqui da água fria, você vê aqui eu já posso mandar ver no Sonrisal se assim eu precisasse dele. E aí a fria ainda tá lá, ó, tá rolando. Então tá aí a prova disso aí. Diminui o tempo de reação, a temperatura. É para pôr, então nós vamos pôr chapa e o escambau? Não. Você só vai manter uma temperatura ambiente, chamada de CNTP, mais ou menos a 25 graus Celsius. Se tem ar-condicionado em cima de você e tal. Se você tá numa cidade muito fria, aí você pode usar um pouquinho de calor. Igual um aquecedor ali do lado, talvez até um secador, dar uma leve aquecida, mas não enfiar o pé, não. E aí nós temos contato. O que é contato? Parece óbvio, mas o Sonrisal, quando você coloca, ele só começa a reagir, ele só reage
no ponto em que ele tem contato com a água. Eu vou até pedir aqui para a Bia pegar um dos copos ali e mais um Sonrisal, Bia, para eu poder mostrar essa parada do contato. O que é o contato? As coisas precisam estar em contato umas com as outras. Então, para você clarear um cabelo, você pega uma mecha. O descolorante precisa estar em contato com a mecha toda, não só com a parte de cima e com a parte de baixo. Na mecha, você tem, muitas camadas de cabelo sobrepostos. Você precisa botar contato nela toda. E é aí que está o grande pulo do gato da descoloração, do clareamento. Quando você domina uma técnica de aplicação, espalhamento e uma mistura, que eu chamo de mistura áurea, e você consegue uma reação mais rápida de clareamento, sem acelerar a reação de destruição. Então você consegue botar um contato mais bem feito com o cabelo, e você consegue também com a mistura áurea, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, olha só, se eu coloco o Sonrisal aqui e coloco só metade do Sonrisal na água, ele vai efervescer só metade. E se você está colocando só metade, você não está conseguindo espalhar o descolorante direito em toda a mecha. Você não vai conseguir ter reação química. Se você não tem reação química, não tem clareamento. Então essa questão é uma das coisas mais importantes que tem. Olha só, como que ficou esse Sonrisal aqui, que eu coloquei só metade na água. Ele ficou uma meia-lua. Olha lá. Então, se ele ficou uma meia-lua, é porque não teve contato nele todo. Então, você pega uma mecha de cabelo, você tem várias camadas de fios sobrepostos, E essas camadas de fios sobrepostos, quando você vem com um descolorante aqui por cima, alguns colocam por baixo. Mas e a parte do meio da mecha? Fica sem contato. Se fica sem contato, não tem reação. Sem reação, não tem clareamento. E a mistura áurea? Aí entra uma parada que é a ciência da perfeição. Existe uma ciência da perfeição, que é justamente onde a gente usa a mistura áurea. E para te explicar um pouco mais sobre a mistura áurea, eu vou fazer mais conteúdo sobre isso. Então, você precisa acompanhar os próximos conteúdos que eu vou soltar, porque em breve nós vamos aprofundar um pouco mais na ciência da perfeição, na ciência áurea, que é justamente o estudo de por que as coisas são perfeitas. É um estudo tirado da natureza, feito na natureza, porque a natureza é perfeita. Existem coisas perfeitas na natureza e o nosso cérebro processa, ele consegue entender o que é perfeito, ele capta o que é perfeito e fala, nossa, que bonito. Quando você olha uma coisa e fala, você não sabe explicar por que você se sente bem ao vê-la, você não sabe explicar por que você acha aquilo bonito, é porque ela respeita essa ciência da perfeição. Por isso que quando você olha uma paisagem, cara, não sei, não tem uma explicação de por que é bonita uma paisagem. Mas você olha uma paisagem e você fala, caraca, dá aquele sentimento, uau! Por quê? Porque existe ali uma parada chamada ciência da perfeição. E teve uns caras, uns cientistas, filósofos que foram lá, pegaram a natureza e falaram assim, vamos estudar essa parada, o que faz a natureza ser perfeita? E aí traduziram isso numa ciência. E aí eu fui lá, peguei essa ciência, né? Como eu casei com uma mulher que é formada em artes plásticas, e nas artes essa ciência da perfeição é muito estudada, justamente por isso que tem quadros que valem milhões de dólares e quadros que não valem nada praticamente. Por quê? Porque existe esse estudo muito grande nas artes. Então eu fui lá e peguei essa parada e falei assim, mas vem cá, mas nunca ninguém usou essa ciência da perfeição aqui em cabelo? Então deixa comigo, eu vou usar. E aí eu peguei e comecei a usar nos cabelos. E essa ciência da perfeição a gente vai explorar um pouco mais em alguns outros conteúdos. Tá? A verdade é a seguinte, qualquer descolorante clareia pelo menos 5 tons. Qualquer um. E eu já testei descolorante pra caramba. Qualquer um. Se você não consegue clarear 5 tons, alguma coisa errada tem com a sua técnica. Se eu não matizar, todo o cabelo vai ficar com a mesma cor. E eu tenho 2 coisas para te falar. Primeiro, não vai ficar com a mesma cor, porque cada pessoa tem uma combinação única de pigmentação natural. Ah, mas a minha cliente tem coloração. Sim, e essa pigmentação da coloração, ela foi misturada com a pigmentação natural dela. Cada pessoa tem uma combinação única de cor. E quando você descolore, não é toda cliente que você vai deixar branca. Eu não sei se você sabe, mas na composição do pérola, a cor pérola, ela tem na sua mistura de cor, ela tem um pouquinho de vermelho. Bem pouquinho, mas tem. E o que você faz? Quando você domina o clareamento, você não precisa matizar. Por quê? Porque dependendo do ponto que você para de clarear, ou seja, ela tá vindo aqui, chegou no ponto da cor que eu quero, você tira o papel. Você controla a cor pelo tempo que você deixa clareando e não pelo pigmento que você soca lá. Até porque, vamos lá, a maioria dos profissionais que lidam com matização tem lá suas receitinhas mágicas prontas. Se for para você pôr a mesma receita em todo mundo, aí é que fica igual. Quando você usa neutralizante, quando você usa tonalizante,
interessante, quando você usa matizador para neutralizar o cabelo, para matizar o cabelo, você tá deixando todos os cabelos iguais. E ó, olha só o tanto de cabelo. Me fala se tá tudo da mesma cor. Olha só esse aqui. Esse aqui é a mesma coisa desse? Eu acho que tem uma grande diferença entre esse aqui e esse aqui. Cada cabelo tem a sua identidade. Esse aqui é o antes. Aí, ó. Pronto. Olha só, esse aqui é diferente desse, tá? Que é diferente desse também, ó. Cada um de uma cor. Que é diferente desse aqui. Esse é o antes, o depois. Que é diferente desse aqui também. Ó, esse é o mesmo desse, só com as fotos mais aproximadas. Que é diferente desse aqui também. Então, assim, que é diferente desse aqui também. Cada um tem a sua própria identidade. Quando você não matiza, você respeita muito mais, ó, que é diferente desse aqui também. Você respeita muito mais a naturalidade do cabelo, você respeita muito mais a naturalidade do cabelo do que quando você vai lá e soca pigmento. Por quê? Porque apesar de você vir clareando aqui, você tem a possibilidade de chegar no branco, nem sempre você vai chegar no branco, às vezes você vai tirar um pouco antes, vai deixar ele perolado, tirar um pouco antes, vai deixar ele palha, vai tirar um pouco antes, vai deixar aquele leve dourado, aquele dourado bonito. Então não tem nada a ver, não fica igual. Fica igual se você jogar sempre a mesma receita em cima. Sem tonalizar, tem cabelos muito granulosos que mesmo reaplicando é difícil chegar no fundo de clareamento. O cabelo não fica saudável. Bom, eu e os meus alunos do Master Blonde a gente consegue. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas se eu não tivesse centenas de resultados para mostrar para você, eu também provavelmente estaria duvidando dessa parada. Mas eu tenho um monte de resultado de cabelo muito escuro que vai pro loiro, quer ver? Eu vou te mostrar alguns aqui. E que, muito pelo contrário, quando você não matiza, você consegue um cabelo mais saudável. Por quê? Porque é menos química. Olha só esse antes, ó. É um cabelo escuro. Olha como ele fica depois. Olha esse antes, ó. É um cabelo escuro. Olha só como ficou depois. Então, assim, é o contrário, tá? Difícil de chegar... Olha só o que foi falado, né? Ah, Felipe, sem tonalizar tem cabelo muito granuloso que mesmo reaplicando é difícil chegar no fundo de clareamento. Nenhum desses cabelos que eu tô te mostrando, nenhum desses cabelos foi reaplicado. É uma vez só. Por quê? Porque se domina o clareamento. Olha a cor que esse cabelo era. Isso aqui tá na luz do sol, ó. Parece, né? Tá fora. Olha isso aqui. Desse cabelo chegar nessa cor. Então, assim, aí tá tudo bem. Mesmo que, foi o que eu falei, mesmo que você queira matizar, se você domina clareamento, né? Olha aí um douradão, ó. Olha só. Cabelo escuro também. Olha aí, ó. Mais um. Então, olha só. O que você precisa entender é que o clareamento, se você quer matizar ou não, eu não tô aqui para dizer que ficar sem matizar é certo ou errado. Eu tô aqui para te dizer que a vida é muito mais fácil se você não precisa matizar. Se você quer continuar matizando, tá tudo bem. Se você continuar achando que é impossível chegar lá mesmo eu te mostrando esse monte de resultado que eu tô mostrando, tá tudo bem também. Você pode duvidar que uma Ferrari chega a 400 km por hora, mas tem a Fórmula 1 aí que não deixa mentir. Então, se mesmo com prova você ainda acha que não dá, talvez algumas pessoas, e eu falo isso com todo respeito e carinho, tá, galera? Algumas pessoas precisem sofrer um pouco mais para conseguir realmente abrir a cabeça e vislumbrar o que eu tô falando aqui. Porque eu tô falando de clareamento, eu não tô falando que matização é ruim, boa, ou que tem que matizar ou que não pode matizar. Eu tô tentando te libertar dessa coisa de ter que fazer a matização. Não tem, você faz se você quiser. Você é livre para fazer ou não. E como que você consegue essa liberdade? Dominando o clareamento, dominando a mistura, dominando o contato, dominando o tempo, dominando o porquê das coisas. Quando você entende o porquê que não clareia, o porquê que clareia, porquê que fica amarelo, porquê que fica alaranjado, você se liberta. A minha intenção aqui é fazer você dominar o loiro. Quando você domina, você faz se quiser. Para finalizar, você pode continuar vivendo no reino dos amarelos e alaranjados. Tá tudo bem. Eu tô te oferecendo uma saída. Você quer continuar no reino dos amarelos e alaranjados? Tá tudo bem. Eu tô falando aqui com quem quer sair do reino dos amarelos. Não aguenta mais sofrer com amarelo e alaranjado todo dia. Eu tô falando com gente que não aguenta ficar matizando 800 vezes o mesmo cabelo.
e ainda assim não tem um resultado sensacional, como esses que eu estou mostrando aqui. Cabelo saudável, 100%, com um espelho de tão brilhante. Eu estou falando com essas pessoas. Então, se você quer continuar no reino dos amarelos e alaranjados, quer continuar sendo um caça-matizador, tá tudo bem. Não é com você que eu estou falando. Dito tudo isso, um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima. Valeu!